Você nos escuta, Leila? Escuto perfeitamente. Bom Ótimo. dia, Leila, então como a gente obrigada. vai falar um pouquinho desse fantasma aí da inflação, vamos começar explicando para quem está em casa aí de uma forma didática o que é a inflação. Bom, a inflação, ela é um aumento sistemático, ela é um aumento generalizado de preços. Então, na verdade, a gente pode entender a inflação como um aumento geral, um aumento dos preços em geral dentro do país. Né? Então, a gente tem várias medidas. A inflação ela pode ser, de alguma forma, sentida de forma diferente por pessoas que consomem itens diferentes, por pessoas que estão em regiões diferentes, mas a inflação ela é entendida como um aumento generalizado, um aumento geral de preços. E Leila, como eu tinha feito a pergunta anteriormente, e aí a gente teve esse problema com a conexão, eu queria que você falasse já para quem está em casa, se a gente deve então ligar aí o nosso sinal de alerta com relação à inflação, né? O que a gente pode esperar de 2021? Bom, na verdade, para a gente entender esse processo de inflação, é importante a gente ter em mente que a gente teve um aumento, né, dos fatores que promovem a inflação. Então, sim, é importante ligar o sinal de alerta, porque a expectativa é que a gente tenha ainda nos primeiros meses aqui de 2021 essa manutenção de uma inflação mais alta, né? Torcemos para que até o final do ano a gente tenha uma redução dessa expectativa de inflação, mas para os próximos meses, aí, para o período mais imediato, a expectativa é sim de alta da inflação, né? Em grande medida por conta da própria pandemia, né? Que, de um lado, teve um impacto na oferta de bens, impactou na oferta de matérias-primas, a gente teve um aumento e a gente tem uma tendência de aumento no preço das commodities, que são elementos que acabam influenciando os preços aqui no Brasil. A gente teve a alta do dólar, que também acaba encarecendo produtos importados, e isso produz, né, um processo de inflação maior. A gente teve aí também, né, em momentos imediatamente anteriores, aí um aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Isso também faz uma pressão sobre os preços aqui no Brasil. Leila, eu queria que você desse um exemplo para quem está em casa em relação à inflação, porque entender, né, esse sistema ele é difícil para quem está em casa, né? Mas por exemplo, aquele salário que você comprava, fazia o mercado, pagava as contas, ele não vai dar mais? É meio que nessa linha, nessa direção? É bem por aí. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Que a gente vai comprar um produto no supermercado que tenha uma matéria-prima importada, né? Por conta aí da elevação do dólar nos últimos tempos, por exemplo, o preço dessa matéria-prima sofreu reajuste, ela subiu, né? E aí esse produto vai chegar no mercado mais caro do que ele estava antes. Se a gente não tem um reajuste dos salários na mesma proporção desse aumento de preços desse produto, eu vou precisar de mais salário para comprar o mesmo produto. Consequentemente, né, um dos efeitos ruins da inflação, né, talvez o principal deles, seja justamente esse: eu preciso de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que eu comprava antes. Isso significa que, em média, quem não conseguir, né, quem não teve um reajuste da sua renda na mesma proporção desse aumento de inflação, que é boa parte da população nacional, né, a gente vai ter uma perda do poder aquisitivo, sim. Né? Essa é uma das consequências, talvez a consequência mais importante da inflação. Né? Ela acaba concentrando renda porque eu preciso de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que eu comprava antes. Leila, e a população pode fazer alguma coisa para ajudar, então, a diminuir esses índices de inflação, mudar ali a forma de comprar, de consumir? Tem alguma maneira que a população pode ajudar? Bom, na verdade, assim, a ação da população, ela não é suficiente para eu mudar o aumento do preço desses insumos, por exemplo, porque eles estão vindo do mercado internacional e do
produtivo como um todo. Então, a população não pode influenciar no índice de inflação. Mas é importante que o que a população pode fazer? Ela pode tentar se proteger dessa inflação. E como é que a gente se protege dessa inflação? Primeiro, fazendo uma pesquisa de preços muito intensa, mais ampla possível. Né? Então, eu vou pesquisar se pela internet sai mais barato, ou no ponto que eu vou comprar, né? Qual é o valor, quais são as melhores oportunidades, as melhores ofertas, promoções. Né? Então, eu vou tentar me organizar nesse sentido de planejar, olhar para aquilo que eu realmente preciso. Será que eu preciso mesmo desse item? Será que eu não preciso? Será que eu consigo comprar, por exemplo, né? Agora nós estamos na época dos materiais escolares e tal. Será que eu não consigo comprar de uma mãe de uma série anterior que o material está quase novo, o livro está quase novo, né? Será que Então, esses são caminhos para que a população se defenda do processo inflacionário, né? Mas, infelizmente, o comportamento da população no mercado não impacta sobre a estrutura de custos no processo produtivo. Então, a população não consegue influenciar o índice nesse sentido, mas ela consegue tentar se defender de alguma forma nesse processo inflacionário. Agora, Leila, a gente vê, né, que o índice aí da inflação aumentou muito, né, em 2020 e chegou a ser maior do que a de 2016, que já tinha sido alta. Como que a pandemia, então, impactou aí? Como que o coronavírus impactou nesse aumento? Bom, o corona acaba, né, a pandemia ela acaba impactando sobre o processo inflacionário, principalmente porque ela altera a estrutura de produção. Durante algum tempo, né, em 2020, a produção ficou interrompida. E quando retornou num ritmo menor, por conta das medidas de segurança necessárias para que a gente conseguisse produzir as coisas. Então, a gente teve uma escassez de bens, né, que já era um processo natural da pandemia. Além disso, né, os fluxos de comércio internacionais foram prejudicados pela pandemia, porque não era um fenômeno só no Brasil, um fenômeno mundial. Então, a produção em escala internacional, de alguma forma, também foi impactada por esse processo de pandemia. Então, a gente tem essa condição, né? Então, a produção doméstica que ficou prejudicada, o comércio internacional ficou prejudicado e a produção internacional como um todo, né? Isso acabou, além de tudo isso, né? A gente ainda tem um custo grande, né? Do fato de, por exemplo, a dificuldade de controlar a pandemia desequilibra as variáveis macroeconômicas e, por exemplo, o dólar, né? Fica mais alto. Então, a gente tem vários fatores que acabam produzindo ou resultando num maior num custo da pandemia sobre a inflação, de alguma forma. O auxílio emergencial de 2020 causou algum impacto na inflação ou, na verdade, até ajudou ali com essa ingestão de dinheiros? Bom, na verdade, o auxílio tem um papel super importante na atividade econômica no sentido de assegurar a renda, né, de uma parcela significativa da população ao longo de 2020, né? Se não fosse o auxílio, né, o impacto sobre o crescimento da economia, não necessariamente sobre a inflação, mas sobre o crescimento, teria sido muito pior, né? A gente vai observar que, por exemplo, por exemplo, a defesa da renda, né, a possibilidade das pessoas consumirem os itens mais essenciais, né, de uma boa parcela da população dependeu do auxílio, né? Na inflação, o auxílio não tem um impacto direto. Por quê? Porque essa inflação é uma inflação ela é uma inflação que está relacionada aos custos de produção e não à demanda. Se fosse uma inflação motivada por uma explosão do consumo, por exemplo, a gente poderia pensar que o auxílio tivesse algum impacto, mas não é o caso, né? Ela é uma inflação que está relacionada a custos de produção e não ao comportamento do consumidor. Por isso é que nem o auxílio tem um impacto direto e nem o consumidor pode, ele, de forma autônoma, interferir nesse processo. Agora, quais foram, né, os grupos aí que puxaram a inflação? Leila, você explica para a gente um pouquinho.
Tá, então a gente teve alguns grupos importantes, né? Então, por exemplo, alimentos, né? A alta nos alimentos foi histórica ao longo de 2020, foi muito expressiva, né? E num momento em que as pessoas também estão consumindo mais dentro de casa, né? Estão dependendo menos de restaurantes e tal, e passaram a consumir esses elementos diretamente em casa. Então, esse foi um preço importante, né? Um outro preço que foi muito importante foi o aumento da energia elétrica, né? E que acabou puxando esses preços e acabou puxando esses índices de inflação para cima nesse ano. Além deles, as commodities em geral, enfim, aço, petróleo e tudo mais. Você falou dos alimentos, né, que puxaram então a inflação. Como que o consumidor também consegue lidar com isso? Né? Nós vimos que o preço do arroz, por exemplo, durante a pandemia foi às alturas. E é um produto de item básico, né, para a população, para alimentação. Mas alguns outros produtos a gente troca, faz uma troca, por exemplo, a carne. Sim. Então, assim, é importante que a população, assim, eu volto a dizer, o planejamento é uma questão essencial, né? Então, se eu pensar na população como um todo, né, o que eu preciso entender? Preciso entender assim, olha, o que eu realmente preciso comprar? Alimento é uma coisa que não tem como a gente escapar, precisa comprar os alimentos, eles são itens essenciais. Quais são mais essenciais na minha cesta, né? Os que são mais essenciais, se eles estão mais caros no mercado, será que eu consigo fazer alguma substituição? Se eu não conseguir fazer a substituição, eu tenho que pesquisar qual é a opção mais barata, qual é o caminho, né? Qual é a condição de oferta mais barata qual é o supermercado mais barato, qual é o espaço onde eu consigo comprar de uma maneira mais inteligente. Será que eu consigo comprar e armazenar e me planejar para que isso aconteça da melhor maneira possível? Então, o caminho, né, para isso é o planejamento. O que dá para ser substituído, sim, eu posso e devo substituir, porque, volto a dizer, o grande esforço da população nesse momento é de defender a sua renda, né? Então, se eu não posso controlar a inflação, eu posso tentar contornar esse processo como? Buscando um produto que seja mais barato, né? Tentando fazer uma substituição por alguma coisa, né, que caiba dentro do meu orçamento, que maximize o meu ganho ali, tentar planejar isso, né, e evitar, sobretudo, né, aquelas compras de última hora, porque nelas geralmente a gente acaba pagando mais caro, né, pagando preço fora do nosso do orçamento muitas vezes, né, e ela acaba não satisfazendo, ela acaba não estando dentro desse processo de controle que a população deve fazer de todos os seus gastos, em especial dos seus gastos de alimentos nesse momento. Tá certo. Leila Pellegrino, eu queria agradecer aí a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, agradecer os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Obrigada. Um ótimo dia para você. Obrigada.